O vídeo é sobre campo e bola, estratégia de cada time. Se quiser ouvir sobre arbitragem, vai em todos os programas esportivos, em todos os outros lugares, tá todo mundo falando. Eu achei pênalti no Gomes e achei falta no Vitor Roque no segundo gol, nada no Fux. Ponto. Agora vamos falar do que aconteceu no jogo, a estratégia de cada time. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu tô lutando pra fazer mais vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo engrenar. Jogaço, o melhor jogo do campeonato, duas estratégias muito bem desenhadas. Acho que ficou claro que o Palmeiras, como time, flui mais. É uma parada de conjunto que a gente consegue enxergar melhor do que o Flamengo. E foi a primeira vez, como eu projetava, que o Palmeiras foi ao Maracanã para trocar com o Flamengo. O Abel falou sobre olho no olho e acho que é muito isso. O Palmeiras ia para o Maracanã antigamente, nesses últimos anos, inclusive com times muito bons, para se defender, sair no contra-ataque, explorar espaço nas costas da defesa do Flamengo, mas nunca propondo o jogo. E o Palmeiras foi para propor o jogo. O que eu já acho uma postura correta, porque o Palmeiras tem time para propor jogo e as características do time do Palmeiras são para propor jogo. Felipe Anderson, Flaco Lopes, Andrés, próprio Fux, são caras de propor jogo. Não adianta o Palmeiras baixar a linha e ficar jogando contra-ataque. E foi isso que o Abel fez. Pressão encaixada lá em cima. Ah, mas não deu certo. É verdade, um gol do Flamengo sai numa pressão que o Palmeiras está encaixado. E a realidade é, o Palmeiras corre esse risco. O Palmeiras do Abel está disposto a correr esse risco, porque o Palmeiras marca pressão lá em cima, encaixado 1 para 1. Quando você marca 1 para 1, você corre o risco de qualquer desencaixe que aconteça, você tá fudido. E foi justamente o que aconteceu. O Fux não matou o Pedro no primeiro gol, ele consegue girar, o Gomes perde o Arrascaeta, porque isso é uma jogada treinada pelo Felipe Luiz. O Flamengo sai muito bem de pressão. Então era duelo de um time que pressiona muito bem encaixado no 1 para 1, de um time que consegue sair muito bem de pressão, que não conseguiu tantas vezes assim no jogo, mas no gol conseguiu. A bola no Pedro, faz o pivô muito bem, o Gomes perde o Arrascaeta, a bola entra e sai o gol. O Fux, ele tem que matar o Pedro. E é matar a jogada, né? Empurrar, derrubar, fazer a falta. O Palmeiras fez diversas vezes isso ao longo do jogo, principalmente o Kelvin no Samuel Lino quando a bola entrava, para não dar fluidez ao jogo do Flamengo. E isso faz parte. E aí acho que faltou esse combate do Fux. Hoje, falar que o Fux é um zagueiro que só constrói, que não marca, que primeiro precisa pensar em se defender, o zagueiro e tal, é ser oportunista. O Fux fazia grandes jogos, seja ele como volante, seja ele como zagueiro, nos últimos foi até volante, mas desde o Mundial, o Fux entra muito bem como zagueiro e já fez vários jogos importantes como zagueiro. E aí, pra jogar a cara na bola lá contra o Botafogo, ele foi zagueiro, que todo mundo fala. Aí ontem, porque tomou essa giradinha do Pedro, não é zagueiro, que não mata a jogada, então não sejamos oportunistas. Isso vocês não vão ver da minha parte. Eu falei várias vezes que teria entrado com o Fux como titular. O que talvez o Abel pudesse ter feito era inverter o lado dos zagueiros. Fux ficava responsável pelo Arrascaeta e o Gomes ficava com o Pedro. O Gomes é um cara de mais combate. Mas não foi isso que aconteceu. E eu acho que a estratégia do Palmeiras ela foi correta e ela funcionou. Teve o errinho no gol, mas o Palmeiras pressionava o Flamengo, eram 10 minutos de pressão, de conseguir várias bolas paradas, principalmente pelo lado esquerdo, lá escanteio, e de um controle de jogo muito do Palmeiras. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito controlado. O problema é, você já não pode errar contra o Flamengo. Você errar várias vezes fica muito complicado. Pedro e Arrascaeta são caras fatais. Qualquer oportunidade que eles tiverem, eles vão fazer. E aí vamos pro segundo gol, que é o Danilo recuperando em cima do Vitor Roque. O Pedro que faz a pressão, mano. O Palmeiras recupera a bola, né, lá de uma pressão, o Maurício volta, o Palmeiras recupera bem. E aí o Pedro faz a pressão no Fux. Eu já vou chegar no fator Pedro. Faz a pressão no Fux, força a bola ali, recupera. Eu não acho falta naquele lance. Pra mim, tá? Postura do Pedro, do Fux. Ele não pode tentar cavar uma falta num jogo tão valioso como esse. Dificilmente o juiz dá falta no zagueiro.
num lance assim. Não dá, foi um encontrão normal. E pior pra mim, ele levanta e faz o pênalti. Eu acho que ele deveria ter dado o benefício da dúvida ao Pedro. Tudo bem, o Pedro é fatal dentro da área, mas o Piqueires estava na cobertura, ele podia chutar pra fora, podia chutar por cima, podia chutar travado. Essa é uma postura do Fux que eu não concordo. É mais um lance que ele vai mal. E aí, logo depois, no terceiro gol, é mais uma pressão do Pedro no Aníbal, que mais uma vez se descuida da bola e comete um erro em mais um jogo importante. E o Pedro vai muito bem. Então, assim, e aí o primeiro tempo, acho que ele é muito do Palmeiras. Ele é muito. Só que o Flamengo é muito eficaz. E aí entra numa parada que a gente fala muito, que é o Flamengo compete pouco. O Flamengo, quando perde o controle do jogo, não consegue competir. Algo que não aconteceu ontem. Ontem o Flamengo competiu do primeiro ao último segundo muito bem, com e sem bola. O Flamengo foi intenso, o Flamengo sem bola foi ativo toda hora, muito comandado pelo Jorginho. Então, isso é um ponto muito positivo para o jogo de ontem do Flamengo, que venceu um jogaço. O segundo tempo, o Flamengo escolhe o quê? Baixar as linhas, deixar a bola com o Palmeiras. O Palmeiras cria pouco. A chuva acho que tem uma interferência boa aí, muitos jogadores do Palmeiras escorregando, o que também, porra, não custa nada, sei lá, trocar chuteira. E o Felipe Anderson entra um pouquinho mais no jogo, acho que ele fez um bom jogo, mas o Flamengo foi muito bem marcando com as duas linhas de quatro e os dois na frente. E aí o Felipe começa a mudar o time para ter o contra-ataque. Interessante, ele opta por tirar primeiro o Arrascaeta e deixa o Pedro em campo por bastante tempo, ainda marcando baixo. Então a gente entende que o Pedro chegou no momento que ele consegue competir no mais alto nível, porque no mais alto nível de América do Sul é Palmeiras e Flamengo. E se o Pedro competiu num jogo como o de ontem, ele pode competir contra qualquer adversário. Então não faz sentido você não ter o Pedro no time titular, uma vez que ele te entrega tudo. Tudo. Ele te entrega tudo. Você não pode colocar o correr atrás, a intensidade, a parte física à frente da bola quando o cara te entrega gol e assistência todo jogo. O Pedro participou de todos os gols. O Pedro, ele dá assistência do primeiro gol fazendo um pivô maravilhoso. O Pedro, ele sofre o pênalti e pressiona, né, pra depois sofrer o pênalti. E o Pedro faz o terceiro gol. Você não vai ter o Pedro no time titular por quê? Então, acho que é um saldo muito positivo pro Flamengo esse jogo, porque o Flamengo dá a resposta a uma parada que era muito cobrado. Que era isso, quando não tem o controle como posse, o Flamengo não conseguia jogar. E ontem conseguiu e foi muito eficiente. E o Flamengo é um time que não é eficiente, no geral, né? Mas ontem foi muito. E aí é muito mérito. E o Palmeiras, que é um time que erra muito pouco e que é muito eficiente, não acho que faltou eficiência. Não acho que o Palmeiras perdeu o gol, faltou caprichar na finalização, faltou caprichar para criar, e eu acho que errou demais defensivamente. Quando você erra demais contra um time como o Flamengo, você é punido, e foi punido. Tomou 3 gols, que não tomava desde o ano passado, um jogo contra o Botafogo, lá no final do Brasileiro. Enfim, acho que o saldo pro Palmeiras na tabela, ele se deu o direito de perder esse jogo porque venceu outros jogos. Agora o jogo contra o Cruzeiro é importantíssimo, mas acho que o saldo como um jogo ele é positivo, porque o erro crasso, o erro grotesco, que é o pênalti do Fux, que é a bola do Aníbal, ele é muito mais fácil de se corrigir. O problema seria se o Palmeiras errasse taticamente, sofresse num jogo contra o Flamengo por estratégia, e eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que a estratégia ela foi correta, mas eu acho que falhou individualmente, e aí o Flamengo é muito fatal. Então acho que é um erro que, assim, ontem o Palmeiras ele sai do jogo, porra, a gente se deu o direito de perder esse jogo. A gente queria perder? Óbvio que não queria perder, mas se deu o direito de perder esse jogo. Segue líder na tabela tranquilo, o jogo contra o Cruzeiro é muito importante, mas beleza, a gente bate de frente com os caras, encara, olho no olho. Acho que vai muito por aí e o Flamengo sai no sentido de, porra, a gente consegue competir mesmo sem bola contra qualquer time. E se a gente competir sem bola, vai ser muito difícil de ganhar da gente, porque a gente precisa de muito pouco para ser fatal. É, Acho que falei sobre tudo. Segundo tempo, Palmeiras perdeu um pouquinho de força para criar. E acho que é mais mérito do Flamengo, inclusive, do que demérito do Palmeiras. Achei que faltou Flaco no jogo de ontem. Teve Vitor Roque muito bem, mas faltou Flaco. E Maurício acho que faltou um pouquinho também, mas acho que é muito condicionado o jogo do Palmeiras aos erros individuais. Pra mim não tem como falar desse jogo do Palmeiras sem os erros individuais e o Flamengo, pô, muito eficiente, muito um jogaço do Pedro, um jogaço do Arrascaeta. Acho que os dois times saem com
com moral desse jogo. Não acho que abala a moral do Palmeiras não a derrota, pelo jogo que o Palmeiras fez. Acho que é um jogo que mostra que o Palmeiras tem trabalho ali, tem muitas coisas, o conjunto tá muito forte. E, porra, num jogo entre Palmeiras e Flamengo, um vai ganhar, o outro vai ter que perder, né? Se não tiver empate. E um 3-2 é um jogaço, o Palmeiras até tentou no final. E aí tem toda a parada do Wilton lá, mas acho que isso é um debate tão chato, mano. De tanta coisa legal que a gente teve no jogo pros dois times, e é tão bom de ver um jogo assim, tão intenso, tão pegado. De novo, acho que a chuva atrapalhou um pouquinho o segundo tempo, mas deu pra ver muitas coisas legais dos dois lados. Estratégias tanto do Felipe quanto do Abel, que ficam claro o que eles imaginam. Acho que o Felipe ele tá cada vez mais se adaptando ao jogo. Acho que ele tinha uma parada muito de, pô, meu time tem que jogar assim o tempo todo e tal. Ontem mostrou que não, que ele se adaptou, foi mais camaleão como o Abel é. Isso eu acho muito interessante. O Felipe é um treinador em evolução, né? O Abel já é um cara pronto. O Abel é mais técnico que o Felipe, mas ontem o Felipe foi muito bem. E eu gostei demais da postura do Palmeiras também, tirando o Flamengo lá em cima. Acho que o jogo de ontem era pra ser isso, de postura do Palmeiras, né? Era pra tirar lá em cima, era pra jogar, e acho que conseguiu executar bem. De novo, o primeiro gol, o Palmeiras tá sujeito a sofrer. São pequenos ajustes que tem que ser feito. Acho que esse é um gol para ter mais atenção de trabalho ao longo da semana, porque nenhum jogo mais o Fux vai tentar cavar uma falta e vai pisar no calcanhar do Pedro como fez. Nenhum jogo mais o Aníbal vai ter uma desatenção dessa. Então, assim, acho que o primeiro gol ele é mais preocupante do que os outros para se avaliar. Aí, pô, falar de Carlos Miguel, acho que é muita sacanagem jogar o cara na fogueira desse jeito. Acho que é, pô, ser pilantra e canalha demais, porque duas bolas cara a cara, um pênalti não tem o que fazer. Goleiro sem ritmo vai ter que pegar. Não acho que o Everton faria nada diferente do que ele fez. Com bola, o Carlos Miguel vai trabalhar mais. Normal, o Everton também, quando chegou no Palmeiras, evoluiu muito. Mano, é isso. Acho que foi um excelente jogo, tá? Foi um excelente jogo. Deixa nos comentários. Aqui eu vou tentar sempre falar muito mais de campo e bola, porque de arbitragem já se fala em todos os lugares, cada um tem sua opinião do lance, mas acho que tem muito mais coisa do jogo pra gente ver do que só arbitragem, tá bom? Se inscreve no canal, tamo junto. Um beijo no coração. Se eu esqueci de falar de alguma coisa, vocês comentam aí, depois a gente troca ideia.